Olá! Como eu disse para vocês, o nome da escola literária que a gente está aprendendo agora tem nome e sobrenome, Realismo Naturalismo. Mas nós lidamos nas duas últimas aulas com, tipicamente, o realismo. Na base, o realismo, né? Porque o Eça de Queiroz a gente viu que ele tem uma fase realista naturalista. O Machado é realista tão somente. E o naturalismo? O naturalismo, ele graça no Brasil com autores espetaculares. O maior deles, Aloysio Azevedo. E o que seria esse naturalismo? Dá uma olhadinha? Naturalismo, ele é a radicalização do pensamento realista. Ele é uma ramificação do pensamento realista, só que ele é bem radical. Se nós formos fazer um resuminho, seria mais ou menos isso. O realismo faz uma análise e uma observação psicológica da sociedade burguesa e o naturalismo faz uma análise e observação física das doenças sociais ou das anomalias sociais. Os escritores naturalistas, eles têm um gosto pela miséria, eles têm um gosto pelo subúrbio, eles têm um gosto pelo drama humano, mas muito voltado para a questão física. O homem visto como mais um animal da natureza. Por isso mesmo, naturalismo. Mas perceba que nós ficamos com a mesma observação realista, análise e observação da realidade. O que tem de diferente aí? O escritor naturalista, ele não pode fantasiar, ele não pode sonhar, não. Ele pode ter algumas hipóteses referentes a uma determinada comunidade. Ele vai escolher uma comunidade um pouco atrapalhada, eles têm esse gosto. E ele quer olhar essa sociedade e se perguntar questões a respeito dela. Mas ele precisa responder a essas hipóteses. E quando nós temos a resposta das hipóteses, nós temos uma tese, uma opinião a respeito daquilo que nós tínhamos, algumas interrogações. Então, o romance naturalista pode ser chamado de romance de tese. O escritor vai fazer uma espécie de laboratório. Ele precisa visitar essa comunidade da qual ele quer falar, aquela que ele quer retratar. Ele precisa conhecer os habitantes dessa comunidade, ele precisa responder aos questionamentos que ele tem relativos a essa comunidade e depois disso respondido, aí sim ele escreve o seu livro. E no caso, nós vamos ter algumas observações muito naturalistas, não tem como me explicar muito bem, a não ser fazendo essas observações para vocês. Vamos dar uma olhada no quadro, veja isso aqui, ó. O naturalismo dentro do realismo. O naturalismo é uma ramificação, radicalização do realismo. Olha essas características. A retratação da sociedade de uma forma bem objetiva, bem materialista. O gosto pelas anomalias sociais. O que são anomalias sociais? As misérias, o adultério, a violência, os excessos da sexualidade, etc. O homem é encarado como produto biológico, passando a agir de acordo com seus instintos, chegando a ser comparado com os animais, o que a gente chamaria de zoomorfismo. O homem é mais um animal dentre toda a natureza. O homem é uma máquina guiada por vários fatores, as leis físicas, químicas, a hereditariedade e o meio social, o momento histórico. Isso é chamado de determinismo. Aquela teoria que diz o homem já nasce determinado pelo meio, pela raça e pelo momento histórico. Claro que isso não é usado mais hoje em dia, mas no século XIX era quase que a base do pensamento dos filósofos e dos escritores. Além de estar sempre à mercê de forças que nem sempre consegue controlar. O homem é um brinquedo nas mãos do destino e deve ser estudado cientificamente. Toda a análise e observação desse homem é através da ciência. E como eu falei para vocês agora há pouco, o romance de tese é o laboratório que se faz para se escrever esse romance. E o que é que nós temos para o vestibular? O que é que o vestibular vai cobrar da gente em termos de naturalismo? Aloysio Azevedo, com a grande e espetacular obra chamada O Cortiço. Dando uma olhadinha aqui, meninada. O Cortiço, Aloysio Azevedo, e ele traz as anomalias sociais que serão pesquisadas, que serão analisadas, que serão postas nesta obra, que são, na base, a problemática das habitações do Rio de Janeiro no final do século XIX.
Nós temos pessoas habitando de uma forma, morando de uma forma muito precária nesses cortiços no subúrbio carioca. Seria mais ou menos como as favelas hoje em dia, com toda a precariedade dessas favelas. Há ainda algumas anomalias que o Aloysio Azevedo vai pegar e nos mostrar. A questão da miséria e, muito na base, cientificamente, o determinismo. O homem já nasce determinado pelo meio, lugar, pela raça, cor da pele e pelo momento histórico. O que estava acontecendo naquela época que influencia as pessoas. Aqui o que eu fiz para vocês? Coloquei ali uma imagem que dá uma ideia do que seria um cortiço, aquelas casinhas muito próximas umas das outras, as pessoas escutando todas as discussões das casas, todas meio que se esbarrando, gritando, falando alto. No caso do cortiço, as mulheres ficavam ali lavando roupa, botando roupa para secar, uma brigando com a outra, discutindo onde é que está meu sabão, uma barulheira, crianças em volta, animais em volta e, evidentemente, esgoto a céu aberto, mau cheiro. Opa, peraí. Então os sentidos humanos são muito aguçados, porque o homem não passa de uma máquina, de um ser biológico. Então nós ouviremos o livro, sentiremos os cheiros que o livro transmite, nós vamos quase que sentir o toque das pessoas que se esbarram umas nas outras, dos socos e das violências, das atitudes sexuais. Então, os sentidos humanos, os 5 sentidos humanos, são muito demonstrados nesta obra. Nós temos descrições assustadoras em algum momento desses sentidos humanos. Quando uma das personagens, por exemplo, ela se mata, ela estava limpando o peixe, abrindo a barrigada do peixe, e saindo toda aquela barrigada, aquele mau cheiro que o peixe tem normalmente, e de repente ela se mata da mesma forma, cortando a sua barriga, e tudo dentro dela sai, se mistura com o peixe e o mau cheiro sobe naquele Rio de Janeiro de 40 graus, então você sente o clima, você sente o mau cheiro. O livro é bem voltado para as questões dos 5 sentidos, a descrição dos 5 sentidos é muito boa. E vamos dar uma olhadinha? São muitos personagens. E eu coloquei alguns aqui para vocês para dar uma exemplificada. No caso, eu coloquei aqui uma ordem que seria muito desagradável para o politicamente correto que nós trabalhamos agora no século XXI. Mas na época eles lidavam muito com isso, com uma tranquilidade imensa. Os 2 personagens, o João Romão e o Jerônimo, são brancos. Rita Baiana e Bertoleza são mestiças. A Pombinha e a Estela são brancas. O Firmo é negro. Só relembrando, o João Romão e o Jerônimo são brancos portugueses, brancos europeus. No caso, a Pombinha e a Estela são 2 personagens brancas brasileiras. Esses personagens todos, eu citei só alguns, porque são muitos no decorrer do romance. Agora, qual o personagem que me interessa? Vocês estão lembrados? Análise e observação das anomalias sociais de uma sociedade. Então, qual é o personagem central de O Cortiço? O próprio Cortiço. Porque nós queremos saber o que ele tem de poder sobre aquelas pessoas, sobre o meio determinando a personalidade de cada uma daquelas personagens. Isso é importantíssimo que você saiba. Nós precisamos saber do meio. No caso, eu fiz a observação também determinista da cor da pele desses personagens. É muito complicado contar a história, porque o gostoso é você ler sobre o Cortiço. Mas, resumidamente, nós podemos colocar o João Romão, um português que vem para o Brasil e quer se dar bem. Ele acaba criando o Cortiço, ele acaba fazendo com que as pessoas dependam dele e ele começa a enriquecer, abusando das pessoas que moravam ali no Cortiço. Nós teremos um Jerônimo que vem de Portugal, que vai trazer todas as características dos portugueses, religiosos, discretos, comendo o seu bacalhau, tomando o seu vinho, e que aos poucos vai sendo transformado pelo meio. E de repente ele está usando umas roupas bem brasileiras, tendo um gingado bem brasileiro, comendo uma feijoada bem brasileira, tomando uma pinguinha bem brasileira. A transformação do meio. Nós teremos uma Rita Baiana, que é uma mulata belíssima, que vai atrair esse mesmo Jerônimo que vem para o Brasil, casado, religioso, e os 2 vão se apaixonar. A Rita Baiana é comparada a uma serpente, a uma cobra, sedutora, perigosa, misteriosa. Problema, ela namora o Firmo, que é um negro capoeira e mora em um outro cortiço. Claro que isso vai dar muita violência.
Nós teremos a Bertoleza, que é uma pobre de uma mestiça, que era escrava e que acha que foi alforriada por conta do João Romão ter pego o dinheirinho que ela guardou para comprar sua carta de alforria, e ele não comprou. Ele faz dela praticamente uma escrava dele, e ela fica extasiada de ela estar morando, de praticamente estar casada, amaziada, com um branco europeu. A Bertoleza é quem vai se dar muito mal no final, com aquele corte da barriga que eu acabei de contar para vocês. A Pombinha vai trazer uma anomalia social gravíssima para a época, que causou grande espanto, que é uma menina que é órfã, ela é criada por prostitutas e ela acaba, no final do livro, se envolvendo fisicamente com essas prostitutas, uma moça com outra moça. Então a temática do homossexualismo que vem à tona, assustando muito os leitores. O naturalismo, então, como eu disse, é uma radicalização do realismo. E nós teremos a Estela, que é uma mulher casada com um outro português, que para ela foi extremamente conveniente, porque o português queria o dinheiro dela e ela, ao mesmo tempo, queria ter uma certa liberdade para encontrar uns outros rapazes que não apenas o seu marido. E o Cortiço é uma das obras mais interessantes que nós temos. Tem um filme, que se vocês quiserem ler o livro e depois assistir ao filme, ele retrata bastante bem essa temática naturalista no Brasil. E eu espero que vocês tenham gostado, porque aqui está o realismo e o naturalismo. Por enquanto é isso.